queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do 14 ao 20 de março. Tudo bom? Ai, amados, vocês são tão maravilhosos, vocês são tão incríveis que eu nem sei o que fazer, tá? Assim, eu recebi, milhares de comentários, que exagero, de comentários no vídeo passado. Vocês se compadeceram e vocês perceberam que até brava eu sou fofa. Essa coisa de touro e peixe dá essa mascarada aí, né? Ai, queridos, obrigada mesmo. Aliás, o que eu quero pedir pra vocês é o seguinte, primeira coisa. Eu gostaria muito, eu tô precisando de, na minha geração a gente falava confete, eu acho que a geração nova aí fala biscoito. Enfim, não importa qual das características, qual dos dois objetos, eu preciso de um pouquinho de confete, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu queria muito que vocês deixassem um comentário, isso nem é pra dar marketing aqui no vídeo não, é só porque eu queria muito que vocês deixassem um comentário falando se eu já tive algum impacto na vida de vocês, se o clima astrológico ajuda vocês, se as coisas que eu falo dão... Eu só quero coisa positiva, é isso mesmo, tá? Por quê? Não quero sugestão, não é nada disso, tá? Por que eu quero que vocês deixem um comentário se faz sentido pra vocês, né? Porque a gente vai gravando as coisas e vai fazendo conteúdo, e pra mim é tão importante que o conteúdo tenha impacto e significância, que às vezes a gente tá distanciado assim e a gente fica assim, será que faz alguma diferença meus conteúdos, o meu vídeo? Que é esse o objetivo aqui, né? Eu podia não gravar, tô gravando aí, acho que o clima já faz uns 3 anos, né? Podia não gravar, podia só seguir fazendo as outras coisas. Mas eu gravo porque eu gosto mesmo, eu gosto de ajudar a entender o coletivo e o que tá acontecendo. Então eu gostaria que vocês me deixassem algum relato, se ajudou e tal, que eu quero me sentir bem. É isso, tá? E agradecer, né, que vocês são muito maravilhosos, gente. Vocês elogiam até meu cabelo, minha unha. Ai, vocês são muito fofos. Pessoal, vamos lá. Então, a gente vai voltar ao tom mais normal aqui, que é falando da semana. A gente teve vários acontecimentos aqui no Brasil essa semana que eu não vou comentar. De vários âmbitos, mas o que eu quero falar, que é muito importante, que é um outro recado, é assim, isso aqui é astrologia do coletivo, isso aqui não é astrologia do Brasil. Por que eu tô falando isso? É porque às vezes até as pessoas me perguntam, Tiffany, no seu planner ou no manual, isso aplica para todo mundo do planeta Terra ou é só pro Brasil? Não, a astrologia ela é do coletivo. Então quando eu tenho falado para vocês que março ia ser o mês mais tranquilo, e continuo afirmando com todas as minhas forças que a gente tá nesse momento com a faca e o queijo na mão, só que a gente não tem visão ainda, tá? Escuta o que eu tô falando. Então, por quê? Se a gente for olhar globalmente, as soluções, tanto da pandemia a gente pode pensar, elas estão aparecendo. O Brasil está em crise em relação à pandemia, mas outros países já estão bem avançados em várias coisas aí, né? Então eu só tô pegando esse exemplinho aí. Então é importante entender que isso aqui não é pro Brasil. E também uma outra coisa que é importante lembrar é que existe uma coisa que é essa distinção, né, do que é bom e que é ruim. Isso é tudo muito relativo. Lembra que eu falo assim, tomar remédio é ruim, né? Aquele xarope azedo, mas faz bem, né? Quebrar a perna é bom ou ruim? Aí se tu quebra a perna, de repente você fica de molho e você não sofre um acidente ali que você ia sofrer. Enfim, essa coisa de bom, ai, meu mapa é bom ou ruim, ai, tem um ranço disso, gente, tem um ranço. É que eu sei que ainda é uma falta de compreender o profundo das coisas, mas é bom a gente já quebrar essa ideia de bom ou ruim, pessoas boas, pessoas más, como uma coisa que não muda, inalterável, sabe assim, maniqueísta, tipo, é o bem ou é o mal, né? Então a gente precisa começar a entender as camadas das coisas pra gente se confrontar com a nossa própria sombra também, porque nós temos lados bem horrorosos, bem podres, bem assim, perebentos, desgraçados. Eu tenho, convivo com ele, olho pra eles, fico com vergonha, mas supero. Enfim, a gente tem que aprender a rir da gente. Olha só, então tem esse contexto, tá? Isso aqui é contexto coletivo,
e hoje, principalmente, quero falar com vocês pensando no nível individual. Lancei Trabalhando com as Luas quinta-feira. Assiste! Só digo isso, porque lá eu falei muito da lua nova, eu tava bem profunda, bem inspirada, modéstia à parte. Então tá muito legal, então mesmo que você não sabe de mapa astral nem nada e nem tá afim, pelo menos os primeiros minutos do vídeo eu tô falando bastante da lua nova. Então aproveita pra entender, eu contextualizo várias coisas lá, que é bem legal. E o que tá no Trabalhando e o que vem da semana passada e essa semana tá tudo muito embolado. Porque o que tá acontecendo é que o meu clima astrológico tá caindo nas datas. Ai, tá tudo complicado. Porque assim, hoje começa dia 14, certo? O clima. E a lua nova aconteceu no dia 13, que é ontem. Então a gente, na verdade, esse clima tá na influência dessa lua nova ainda, que eu vou falar um pouquinho dela agora. Mas o tema aqui eu coloquei já Ano Novo Astrológico. Por quê? Porque é o tema principal, mas que vai acontecer só no final dessa semana e vai influenciar pra frente, entendeu? Então eu tô tendo um pouco dessa dificuldade com as datas, tá? Pessoal, lua nova em peixes, muito importante, mostrei ela pra vocês semana passada. A gente tá com uns aspectos muito fluidos, a gente tá com tudo se encaminhando pra movimento. E é tão difícil como astróloga explicar isso, porque a gente precisa... as pessoas são muito imediatistas e elas querem ver as coisas acontecendo ali no dia. Mas o que está acontecendo na vida individual, né, de vocês ainda não têm visão dos movimentos que estão acontecendo. É agora que você está recebendo um e-mail que você vai entender ele, tipo, daqui a pouco que vai virar uma proposta de emprego. É agora que você conheceu tal pessoa que depois vocês vão formar uma parceria. Enfim, a coisa tá movimentada, tá? Porque depois de 10 meses aí com tudo muito cagado, é a primeira vez que a gente tá tendo aspectos fluidos de Marte para Saturno e depois no final até o final do mês para Júpiter. Então, traduzindo isso, é a possibilidade de integração de todo o enrosco que andou acontecendo na nossa vida. Porque o setor de Capricórnio, que trouxe muitas crises, agora começa a encontrar soluções na energia de Aquário. E aí, a entrada de Marte em Gêmeos, que já faz um tempo, e ele tá ali, ó, assim, ó, acelerando, forma esse trígono de ar. Ar é o signo do movimento do intelecto, das ideias, das possibilidades, de abrir campos, de trazer diálogo e de trazer movimento mesmo. Ar é movimento. Lembra que eu falei que esse ano e ano que vem vão ser anos de Aquário muito forte? A gente tá nesse processo. E como que a gente vai trazer Aquário, que é futuro, pro presente? Através da energia de Gêmeos. Gêmeos é o ar básico, tá? Como assim ar básico? Ele é o primeiro de ar do zodíaco. Então ele lida com a comunicação no seu mais simples, que é transacional, né? Tipo, oi, tudo bom? Conversa de elevador, aprender uma coisinha básica aqui, saber mexer no negocinho ali. Então, como que você vai trazer a mente universal, transcendental, futurista, visionária no lado positivo de Aquário direto para a raça humana? Não dá. Quem que vai fazer esse papel? É Hermes, o deus da comunicação. É claro, a entrada de Marte em Gêmeos vai conseguir fazer a gente implementar todos esses insights loucos que a gente vem recebendo desde o 21 de dezembro, tá? Então, todo um processo complexo, profundo, começa agora a tipo tico e teco. Ah, pera lá. Eu senti aquilo lá, eu mudei isso na minha vida, como que eu vou aplicar isso? Como que eu vou fazer isso? Aí você começa a ter ideias, aí você começa a se comunicar com pessoas, aí agora que você recebe uma mensagem, agora que você tá em movimento, é isso que eu tô querendo dizer pelo mês mais calmo, tá? É essa capacidade de gerir a crise interna que a gente passou. Todo mundo passou por algum tipo de crise. Se você não passou por nenhum tipo de crise, você está num outro planeta. E o que é crise? As pessoas têm uma aversão à palavra crise. Gente, crise é o conflito interno de uma necessidade de mudança. Então, no seu setor de Capricórnio houve uma mudança e agora é Aquário que vai seguir aqui para implementar tudo isso, tá? Então, essa lua nova e esses aspectos de Marte que vão seguir, ela traz assim um favorecimento
momento porque ela tem um super sextil para Plutão, tá? Isso significa que todo aquele caos de Saturno, Plutão no passado, essa lua nova fala, peraí, eu vou ajudar vocês, vem pra cá, vem pra lá. Como que eu vou ajudar vocês? Através da intuição, através do recolhimento, através das finalizações, do isolamento, da busca interna, tá? Então o teu intuitivo tá conectando com a mente universal, né? O peixes com o aquário e o peixes aqui em cima também, né? Entrando em contato com Marte em Gêmeos e fazendo toda a coisa finalmente vir para um modo mais prático. A palavra não é porque prático é uma palavra taurina, mas no sentido de possibilidade dessa de compreensão num nível mais comum das ideias, tá? Complexo, né? Enfim, então a gente vem de uma lua nova muito maravilhosa, de muito potencial. Se eu não me engano, a última lua nova que foi mais bonitinha assim foi aquela lua nova em Escorpião do ano passado, 15 de novembro. A minha cara que lembra, né? Tenho quase certeza, porque acho que foi quando eu lancei meu manual. Aquela lua foi a primeira que começou a integrar os nossos processos, eu lembro bem dela. Então essa aqui também faz esse mesmo movimento, tá? De capacidade de integração. Então é um mês que as coisas começam a ter direcionamento e as coisas não estão travadas porque todos os planetas estão andando para frente. Aproveitem março, abril e até parte de maio. Tá todo mundo, ó, correndo, os planetas estão correndo. Então isso é muito bom. Faça movimento na vida pessoal de vocês, é isso que eu quero dizer, tá? E você sabe do que eu tô falando, você sabe na vida de vocês, se você tem um manual, você já tá sabendo, tá manjando e sabe que isso daqui você vai viver o ano todo, lembrando, não é imediatista, vocês têm que ter astrologia, você consegue ter uma ideia do futuro para você trazer consciência e o movimento é sempre interno, tá? Não tem ninguém, nenhum planeta lá falando, manda aí um macaco alado lá na casa da Tiffany que ela tá muito chata. Não é assim, tá? É o nosso karma. O que é karma? Ação e reação, né? A lei do causa e efeito. Eu planto abacaxi e colho abacaxi, gente. Não dá pra colher morango. Então, a mesma coisa. É uma coisa que eu falei lá na série Trabalhando com as Luas que vale a pena repetir aqui, que é uma coisa tão óbvia, mas que a maioria das pessoas nunca parou para refletir, é assim. A sua vida hoje, no momento presente, é um resultado das suas ações do passado, tá? Seja ele um passado recente ou anterior aí. Então é bem claro isso. Um exemplo bobo. Eu tô com câncer no pulmão. O que aconteceu? Eu fumei a vida toda e tô com câncer no pulmão. Então isso seria um exemplo bem óbvio, tá? Mas tem outras coisas que estão mais lá atrás do que a gente consegue lembrar. E o teu futuro depende das ações que você faz hoje. Então se você não guarda dinheiro, como que você quer comprar, sei lá, tua casa daqui 10 anos? Não vai comprar, porque não tá guardando. Então as pessoas têm um pensamento meio mágico assim, né? Que uma hora Papai do Céu vai jogar uma... né? Então assim, falta um lance meio que de responsabilidade pela própria vida. E pra você ter responsabilidade pela sua própria vida, você tem que olhar pra dentro. E as pessoas não querem olhar pra dentro, elas querem respostas do lado de fora. É complicado. Então, essa lua nova, maravilhosa, de finalizações, coloca a gente nesse processo intuitivo e tá tudo ajudando, porque os insights vão vir também do intuitivo para o intelecto básico normal, que é o de Gêmeos. Então tem essa capacidade, tá? Muito bem. Então acontece essa lua bem no dia anterior ao sábado, na sexta-feira? Sábado? Não, a lua é no sábado e o meu clima cai no domingo, então a gente tá total ainda nessa energia. Mercúrio vai entrar em Peixes no dia 15 de março e vai ficar até 4 de abril. É outro que se une, certo? Porque a Vênus continua até o final dessa semana em Peixes também. Então, finalizações, finalizações, finalizações. Como assim finalizações? Essa parte do processo. Antes da gente ir para esse ano novo astrológico, para esse novo momento, a gente tem o inferno astral, entre aspas, né? Que é aquele processo de recolhimento, compreensão, o que está acontecendo, mas no sentido de fluir e deixar as coisas irem terminando. E eu olhando aqui fora, começou a chover e minha toalha pendurada lá fora. Eu não vou poder parar o clima, né, gente? Ai, a toalha que mole, né? Tudo bem. Ai, que nervoso. Ok. Então, conectem mesmo com esse poder da intuição a semana todinha. Todinha. Vamos lembrar.
de pano de fundo, nós temos a quadratura de Saturno e Urano, que vai ficar o ano todo. Comento ela, porque vai que alguém caiu aqui de paraquedas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pano de fundo todo é conflito do velho versus o novo, é conflito de querer ir para uma nova realidade, mas ainda não conseguir porque eu tenho a mente presa aqui. É eu ser muito louca e querer uma nova realidade, mas essa realidade não é possível no campo da matéria. É o conflito, não é que só o novo é bom, o velho é bom também, a gente precisa fazer essa integração das duas coisas, tá? E o que acontece? O que é o clássico desse processo? É o que a gente vai ver o ano todo, desde o ano passado até 2023, tá? Não esqueçam disso. Que é, o outro lá tenta fazer ditadura militar de novo e não dá, né? Então assim, a gente teve, eu li hoje uma frase na Folha, que era assim, posso estar falando tudo errado, tá? Porque eu só bati o olho, nem li a matéria, mas assim, nunca se vi, nos últimos 15 anos, todas, assim, no mundo, diminuiu muito a capacidade de democracia ou de liberdade de expressão, alguma coisa assim, eu li, assim, bati o olho, enfim. Achei interessante porque tem muito a ver com o que a gente viveu de Capricórnio nos últimos 3 anos, que agravou isso e a gente percebeu isso, tá? Lembrando que essas coisas mundanas, o que é mundana? A astrologia mundana é a astrologia que afeta todas as nações, né? Tudo. Então, a astrologia mundana, eu tô olhando aqui pra gente no imediatismo, tá? Que é 2020 até 2023. Só que pra astrologia mundana, isso daqui, na verdade, é um processo gigantesco de 10 anos, 15 anos, porque as mudanças, elas acontecem ali num ponto e elas ficam ecoando por muito tempo. As mudanças mesmo profundas, que é o que a gente viveu e tá vivendo, elas têm assim um alcance gigantesco. E o legal da astrologia é que a gente sabe o alcance. Porque quando eu vi 2020, antes do 2020 acontecer, pelo grau de configuração que tinha de tanta coisa ao mesmo tempo, a gente sabe que são mudanças assim sem precedente. Então, eu sabia naquele ponto que não ia ser uma coisinha que ia durar um mesinho assim, sabe? Claro que a gente não sabia, eu não sabia o que era, tá? Lógico, não sou louca, mas não sou adivinha. Claro, respeito aí os adivinhos, que adivinhar tá ótimo, maravilhoso. Mas a gente sabia que ia ser uma coisa de um impacto significativo. Legal, então, só pra contextualizar, a gente tem todo esse lance aí e isso tá no período menos intenso, tá? Janeiro e fevereiro é quando tava mais. Vai agora, junho e julho, tá? Voltar essa intensidade. Entre esse caminho nós estamos aqui, tá? Então, curtam esse momento de cruzeiro. E aí, vamos falar então do ano novo Ah, não, claro, desculpa, a última coisa, né? O aspecto que eu tô falando pra vocês, que é a integração de Marte em Gêmeos com Saturno em Aquário, esse trígono que já tá rolando, ele fica exato no dia 21, que é segunda-feira. Não é segunda. Esse esquema me confunde tudo com essas datas que eu mudei. 21 de março. Então, ele fica exato. E isso vai entrar aqui como também um comentário dentro do ano novo astrológico que eu vou falar agora, tá? Mas esse trígono, essa exatidão aqui de... Agora vocês estão ouvindo a chuva, né? Maldita. Te amo, chuva. Só não queria que molhasse minha toalha. Então, esse ciclo, esse trígono ficando exato, ele traz a capacidade de integração que eu falei até agora. Só que isso é muito importante para o ano novo astrológico. Por quê? Então já vem o meu gancho. No dia 20 de março, às 6h37, o Sol vai entrar em Áries, que é o ano novo, porque é o primeiro signo do zodíaco. Então ele entrando em Áries, ele começa o ano novo astrológico. E isso é muito bom, tá? Por que é bom? Porque a gente precisava mudar, né? A gente precisa mudar a energia. Então a gente só começa a sentir a energia de Áries mesmo semana que vem, tá? Então eu só tô dando uma prévia aqui pra vocês. É sempre importante o mapa do ingresso do Sol em Áries pra gente entender como vão ser esses próximos 12 meses, ok? E aí, já dois recados que eu deixei anotado aqui que eu não podia esquecer de falar. Cada ano o Sol entra em Áries num horário diferente, porque o ano não é certinho. Lembra, gente? Não é assim,
Ai, é tão difícil explicar isso, não vou explicar. Sabe a coisa do ano bissexto, que a gente tem sempre o dia 29 de fevereiro? Aí todo mundo me pergunta assim, Tiffany, mas por que você falou pra mim que tal dia, esse ano foi 18 de fevereiro, entrou o sol em peixes, mas eu nasci não sei quando e eu não sou desse signo. Enfim, gente, não, o teu nascimento é muito complicado você ir de acordo com o seu nascimento, esse pessoal que nasce entre mudança de signos, e descobrir o teu sol, porque cada ano o sol entra no signo num horário diferente, porque a quebra do ano não é perfeita, esse nosso calendário ele não é perfeito, por isso que a gente tem aquele 29 de fevereiro para equilibrar o tempo, o horário, as quebrinhas, enfim. Põe no Google, que o Google vai explicar melhor que eu. E aí, a gente de vez em quando precisa do 29 de fevereiro para igualar de novo, certo? As estações, tudo isso, né? Os equinócios, tá? Entende isso? Por isso que você tem que fazer o seu mapa num site. Eu uso o astro.com, vai lá. E aí você descobre se o seu sol é o seu sol mesmo, que você sempre achou que era. Tá resolvido isso. E o outro recado é, gente, se eu ler mais um comentário falando eu não tenho aquário no mapa, eu não tenho gêmeos no mapa, vou ficar louca. Gente, todo mundo tem todos os signos no mapa. Isso é uma mandala com todos os signos astrológicos, tá? Então, todo mundo tem todos os signos. É isso. Nervosa. Ai, eu fico nervosa porque eu não aguento mais responder isso. Acho que eu vou pôr assim no título do canal. O ano novo astrológico, esse ano, se configura, gente. Claro, não tá fácil, tem o contexto, tem o Saturno-Urano, blá, 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 blá. Então, lembra disso, tá? Titanic, lembra disso. Mas esse daqui tá muito mais facilitado do que o ano passado. Gente, pensa que ano passado, o ano novo astrológico aconteceu no lockdown. Vocês estão entendendo que Marte tava lá naquele stellium de Capricórnio? Caos. Esse ano não. Esse ano, claro, não tem mágica, não tem, né? Mas ele acontece de maneira fluida, ele acontece nesse trígono perfeito com Saturno, que traz a capacidade da gente ir e fazer o trabalho, de assumir responsabilidade. Sendo o regente de Áries, Marte é muito importante nesse mapa. E o Marte vai estar onde? Em Gêmeos. Como eu já tô falando para vocês, integrando a energia de Aquário através da capacidade de comunicação. Então, a comunicação nesse período desse ano vai ser muito importante. Então, aqui a ideia é, enquanto em 2020 estava todo mundo encarapaçado, brigando, tendo conflitos, lógico que eu tô olhando aqui o lado mais positivo, tá? Eu sempre tento olhar o lado mais positivo, não tem jeito, não vou ficar aqui fazendo novela mexicana, não. Aqui a gente tem a possibilidade de construir pontes, de tentar olhar o ponto de vista do outro, de fazer essa integração. Então, a tônica, né, do ano todo vai por esse lado da comunicação. Ar, lembra que viramos um ciclo de 200 anos entrando agora no signo de ar, saindo do signo de terra? Então aqui tá mais um elemento que me diz, o ano novo astrológico entra pelo signo do Marte estando em ar, e isso favorece muito essa integração. Vai ser fácil? Claro que não, mas tá muito mais facilitado do que, por exemplo, o caos que foi ano passado. A gente vai ver a movimentação. Existe uma grande quantidade de elementos aqui no mutável, a Lua vai estar em Gêmeos, o Marte vai estar em Gêmeos, a gente tem as energias lá de Aquário, que significa que o Aquário não é mutável, que eu tava falando do ar, perdão. A gente tem a energia dos peixes, né? Então tem os Gêmeos e o Peixes enfatizado. E o mutável, ele fala muito da nossa capacidade de adaptar, moldar e ir para uma nova etapa, tá? Então a gente vê aqui assim, ano passado, crespo, difícil, enrolado. E esse ano que entra agora, uma capacidade de, peraí, vamos tentar nos adaptar a essa nova realidade, vamos tentar adaptar a novos jeitos de pensar, a novas ideias. Então tudo isso no ano todo faz aqui com que a gente comece a querer ver as coisas por outro ângulo, tá? E integrar todas essas novas realidades. Pensa, Gêmeos, comunicação, interação,
tem ali essa capacidade, é que eu vou falar a parte ruim agora, tem aí essa capacidade de conectar as ideias. Qual que é o lado negativo de tudo que eu falei? Porque tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Então aqui eu coloquei que a tônica forte do ano é mente, ideias, insights, questão da espiritualidade, vai ajudar muito a gente também. Mas mentira, fake news, enganação, idealização, porque peixes e gêmeos trabalham com essas ideias no lado sombra. Então, sem falar que mutável é uma coisa que se espalha, tá? Quando tá mutável, é vapor. E a gente tá com um vírus que tá se espalhando, então a tendência é que, se não forem tomadas medidas, a coisa se espalhe cada vez mais. Então a gente precisa de vacina, a gente precisa de tudo isso. Aqui, a gente vai brincar com essas duas coisas, lembrando que os eclipses estão em Gêmeos e Sagitário, que também são dois signos que lidam com informação na mutabilidade. Então a gente tem assim, e aí, qual que é o lado da verdade, né? Porque o Gêmeos, ele tem isso, ele tem esses dois lados, e esses dois lados precisam conviver. Então assim, resumindo, a gente vai começar a sentir isso semana que vem. Eu sinto realmente que a gente tá indo por uma grande mudança e transição. Não acredito em passe de mágica, a gente vai conviver com essas crises bastante tempo. A situação do Brasil hoje precária, ontem que eu vi morreram 2.300 pessoas. Não acredito que isso melhora tão cedo, né? Afinal a gente teve um carnaval e o carnaval eu acredito que foi quando contaminou mais, né? Então o Brasil, acho que a gente continua em momentos difíceis, mas eu vejo aqui sim possibilidades da gente aproveitar esses próximos 2 meses, pelo menos aí, pra ativar as nossas questões, tá bom? Então, para entender isso tudo no teu mapa individual, você pode fazer a série do Trabalhando com as Luas, que tá aqui no YouTube. Você pode também adquirir o meu manual, lá eu ensino você a fazer a coisa toda aqui em profundidade, tá bom? E tá com desconto, tá um preço excelente. E o planner para você se organizar também tá disponível ainda lá para vocês, tá? O meu curso vai sair esse ano, tá? Fim de abril, começo de maio, junho. Gente, quanto mais eu faço, mais complicado ele fica. Complicado assim, profundo, complexo e longo. Eu comecei a puxar um fio quando eu vi, tem tipo um... Meu Deus, assim, então eu tô nesse processo do curso, assim, tá meio puxado. Mas vai sair astrologia para autoconhecimento, né? Para as pessoas fazerem uma autoterapia com a astrologia psicológica e toda a minha abordagem filosófica louca aí, tá bom? É isso, seus lindos. Não esqueçam de deixar um comentário dizendo se eu ajudei vocês na vida de vocês, que eu ia ficar muito feliz. Agora eu vou lá pegar minha toalha toda molhada. Tenham uma ótima semana, um grande beijo e até semana que vem.